Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Conexão Gospel. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai assistir esse programa, mas seja bem-vindo, porque neste programa temos muitas informações. É um programa evangélico, um programa leve e que traz convidados especiais, homens de Deus, com uma palavra abençoada, que fala também um pouco da sua trajetória, um pouco da sua vida. E para isso, hoje nós trouxemos um amigo muito especial, o pastor Luiz Carlos, lá do Coqueiral. Pastor Luiz Carlos veio hoje aqui para participar do nosso programa. Pastor Luiz Carlos, seja bem-vindo ao programa Conexão Gospel. Dá uma saudação aí para os nossos ouvintes. Tá bem, boa noite a todos. Grande paz do Senhor Jesus Cristo a todos também que vão ouvir essa entrevista com o homem de Deus, pastor Cláudio, né, o homem de Deus. Vamos fazer uma entrevista sobre a minha caminhada até hoje estar nesse momento, né? Muito bem, pastor Luiz Carlos tem uma trajetória longa, né? Um testemunho tremendo, passou por alguns problemas de saúde, um atropelamento na época, né? Uma moto parece que atropelou e quase perdeu a memória, passou um tempo, né, sofrendo esse processo, mas graças a Deus ele se recuperou. Pastor Luiz Carlos, fala um pouco aí da trajetória de vida do senhor, o seu testemunho, como é que o senhor conheceu Jesus, quanto tempo faz, né? É importante que a gente testifique isso, né, para que as pessoas possam entender, né, o poder de Deus e o poder que transforma vidas. E transformou a vida do senhor, né, meu pastor? Fala um pouco sobre essa trajetória de vida. Eu falo uma puramente verdade. Como entrei nas drogas uma fase de 21 anos, né? Foi antes que com 16 anos, verdadeiramente, dei nas drogas. E nessa caminhada dessa droga, comecei a vender droga e fazer outras coisas mais absurdas que não desejar uma mãe, um pai, querer o filho passasse por uma situação muito difícil sobre droga, mas graças a Deus eu tenho um pai que me criou, né, que fui abandonado, e um pai que me criou, me ajudou bastante, e uma irmã onde eu morava no Mané Preto me levou para a igreja pentecostal Deus e Amor. Foi na onde eu conheci esse Jesus maravilhoso. Igreja Pentecostal Deus e Amor, né? A primeira igreja de Deus e Amor chegou aqui no estado de Sergipe, não lembro muito bem o ano. Foi ali no Ceasa, na linha de trem, onde é antigo, as trocas, né? Isso. Antigo, aquelas trocas, muitos anos ali. E ali nós comecei por me levar para a igreja pentecostal de Amor. Foi na onde que eu conheci verdadeiramente Jesus Cristo. Mas falar disso, esse Jesus Cristo que vocês falam desses crentes doidos aí, e se tem como me recuperar, sim, eu vou lá. E aí fui começando, gostei e comecei a não desejar as coisas mais do mundo. E comecei, graças a Deus, libertei. Hoje eu estou com 58 anos, graças a Deus, liberto para a glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A convite de alguém, o senhor foi até a igreja, né? De um vizinho, a vizinha me convidou. E aí eu fui. Também meu pai tinha câncer, né? Meu pai tinha um câncer. E essa irmã fala pra mim: olha, seu Mário, tem um homem que é curador, que é Davi Martins Miranda. Curador, assim, ela falou. Ela, o curador. Meu pai sem entender o que é Cristo, sem entender nada. Só sabia que curava. Essa que curava. E se eu vir para Aracaju. E ali, vamos, senhor, vamos. Aí eu disse: essa mulher tá aqui namorando com meu pai. Então, chamego é isso, eu sei entender também. Aí eu disse: pronto, vamos. Pai, essa mulher que é o quê? Que disse que tem um homem curador, e esse homem é macumbeiro, é feiticeiro, que é? Vamos. Com a primeira vez o missionário Davi Martins Miranda teve o estado de Sergipe, ali no cemitério Santa Isabel, em cima de um caminhão. Não tinha palanque, não tinha nada ali, foi em cima de um caminhão. Foi na hora que ele começou a pregar aquela multidão de gente. E ele sentiu de Deus um dom de revelação que o missionário tinha, certo, graças a Deus. Aí revelou que todo homem e mulher que tinha câncer, que está passando por situação difícil, o Espírito Santo está revelando que todos os irmãos vinham aqui na frente. E a irmã de lá diz: olha, São Mário, o homem está dizendo que o senhor está com câncer aí, não sei como o filho adivinhou, e isso vai lá na frente. E vai lá na frente o que esse homem está falando? E como ele adivinhou? Foi só que disse a ele: não. Aí eu levei meu pai, quer dizer, a irmã levou meu pai
E lá, levanta a mão, seu Mário. Aí, como levantou a mão, meu pai, com um pano na boca, não conseguiu mais tossir mais e sair sangue dentro da boca dele. Aí eu fiquei olhando, meu pai, esse sangue não tá saindo da boca mais não. E que esse homem é? Aí Deus curou meu pai, comecei também a desejar não participar das drogas. Exatamente. E comecei a se aproximar da igreja evangélica. Então esse foi um dos motivos pelo qual o senhor começou a despertar o interesse pelo evangelho, né, e buscar mais a Deus e o desejo de mudança de vida, né, mudança de transformação, de vida, né? Porque aquela vida que o senhor estava levando era uma vida, né, terrível. Terrível, não tinha nada na vida, só ia para frente, mas voltava umas 10 vezes para trás. Tinha dinheiro. É poder de Deus. Será que Deus é capaz de usar o homem para executar um milagre, fazer algo acontecer como fez na vida do seu pai? Com certeza. Às vezes tem pessoas que acham, não, porque o homem não tem poder. Não, o homem não tem poder. O poder vem de Deus. Verdade. O próprio Jesus disse que o poder é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então o poder vem de Deus, mas o homem pode ser usado por Deus, o homem escolhido por Deus, independente, né? Se for uma denominação séria, se for uma pessoa séria, um homem de Deus, com certeza Deus vai usar, porque naquele propósito, né, de transformação, de resgate de vida, tem pessoas que realmente precisam às vezes ver o milagre acontecer para poder ter uma atitude, né? É isso que Jesus fez também com Lázaro, né, que estava morto há 4 dias e ressuscitou. Muitas pessoas se converteram ali, os escribas e fariseus, através do que viu, o milagre da ressurreição. Então, o milagre da cura do câncer. Seu pai tinha essa doença? Tinha. Ele dava com pano o tempo todo na boca e saía aquela tocha horrível de pus, sangue, estava muito maligna mesmo. E fui na hora que eu vi, pai, o senhor não tá saindo mais sangue da sua boca, o que acontece? Aí, depois com o tempo, aí ela explicou que o Espírito Santo tinha curado meu pai ali. E dali meu pai se aproximou, pediu à irmã, se esse irmão fez isso, eu quero andar nessa igreja desse homem, não onde é. E a irmã levou, a irmã é de outra igreja evangélica, mas levou o meu pai para Deus Amor, meu pai foi. E a irmã viu que meu pai estava já andando certinho. E ela disse que agora o senhor vai andar com as suas pernas. Como minhas pernas? Se minhas pernas estão bem, não, vou explicar ao senhor. Você vai andar agora indo para a igreja direitinho. Pronto, aí comecei a se dirigir também junto com meu pai, seguindo o ministério e seguir esse Deus. Mas primeiro, para mim deixar e sair, eu passei por uma situação de cair também. A droga me consumiu também, outras coisas a mais. E aí eu tive força, aí fiquei, depois meu pai disse, volta, pai, eu voltei e fiquei. Teve algumas quedas, umas quedas, com certeza. E graças a Deus, eu fiquei. E eu disse, rapaz, eu não vou sair mais não. E hoje eu tô com 58 anos. E como foi essa experiência depois que o senhor estava na igreja, viu tudo que Deus fez na vida do seu pai, viu o milagre, teve a experiência de transformação da vida do senhor, e depois, por algum motivo, o senhor acabou se afastando. Foi. Esse período de afastamento, como é que foi para o senhor? Foi mais difícil? Porque distante de Deus eu entrei na droga de novo. Aí os colegas começaram, vão beber. Aí comecei a beber, comecei a prostituir, enganar minha esposa, que essa que eu tô com ela ainda. Enganar minha esposa, trabalhei na área da Petrobras, para serviço, ganhava. A empresa botou para fora o valor de 20 mil na época, era cruzeiro. Botou aí, não pode ser o nome da empresa, né? Ganhava bem, né? Aí eu ganhava muito bem, mas o dinheiro que eu ganhava era todo para droga e cachaça. Enganar a esposa, eu era o número 1, viu? Enganar mesmo a esposa. Mas tinha o quê? Sexta, sábado, domingo era cachaça. Carnaval, a minha esposa não via eu de jeito nenhum. Por quê? Minha esposa não via. Ou eu via minha esposa, ou via as cachaças. Eu via as amantes, que eu tinha bastante, né? E isso que me destruiu. E tinha a situação que teve um rapaz que disse assim, Luiz, você vivia tão bem, porque agora tá vendo mal. Mas com tanto dinheiro, com tanta mulher, não tô mal, tô bem, mas tem alguma coisa. E esse rapaz, ele não era crente. E não era crente, ele diz, olha, essa caminhada que você tá vivendo aí, vai ser cobrada, até hoje eu não esqueço. Uma coisa que eu não esqueço é essa palavra que ele falou.
é a sua caminhada, a sua vivida que você tá aí, Luiz, vai ser cobrado futuramente, porque você tá demais, você tá ganhando muito dinheiro, mas tá destruindo muito dinheiro. Não é melhor você olhar para ver o que você tá fazendo? Eu disse, tá nada, tá tão bom, eu tô tendo mulheres que eu nunca tive na minha vida, muito dinheiro que eu nunca tive na minha vida, e muitas coisas que... Por quê? O diabo sempre dava um drobo para mim não olhar para Cristo. O que aconteceu? Mas teve uma hora que ele disse assim, cuidado. Ele falou 3 vezes. Ele falou primeira, na segunda, na terceira. Na terceira eu disse, rapaz, isso aqui é verdade. E tem uma vez que eu fui dormir e aquela voz disse que se ele falou a verdade. Cuidado. Aí eu fui parando uns pouquinhos, diminuindo. Aí eu fui morar no Novo Horizonte. E no Horizonte tinha um pastor Luiz. Eu até hoje fui ver ele domingo agora, abraçar ele, pastor Lino. Ele disse, Luiz Carlos, oi, você lembra como você era um homem de Deus usado, tudo, por que você deixou cair? Ele disse, pastor, eu tô sem força, porque posso te ajudar? Ele pode, ele me ajudou, e eu tava desempregado, ele me deu alimento, a minha mulher e minha filha, feira básica. Sempre usa alguém, né? Pra deu feira básica, direto, período de 3 meses quase. Foi na hora que ele diz assim, tá bom de voltar não, Luiz, ou vou ficar assim mesmo, enganando, assim, você mesmo. Falou várias coisas, né? Isso. Aí eu disse assim, rapaz, tá na hora mesmo. Quer fazer aliança hoje não, Luiz? Rapaz, sabe uma coisa? Eu falei essa aliança mesmo que eu não aguento mais não. Fiz aliança com Cristo e hoje eu tô aqui, por agora do Senhor Jesus. Quantos anos já de evangélico? Assim, dessa tomada de atitude, posicionamento. Eu não tenho lembrança muito, mas Deus. Eu tenho uma lembrança muito boa. Tenho muito tempo já, graças a Deus. Eu passei o quê? Passei 8 anos afastado também. 8 anos afastado. Hoje eu tô com 58 anos. Tenho uma carreira de muito tempo. Mais hoje de 20, 30 já anos. Faço, com certeza. E eu sou grato. E hoje eu faço a obra, né? De vir nesse tanto do Horizonte, doando roupa, porque eu ganho muita roupa. Graças a Deus, eu boto sempre na rede social, ganho roupa para distribuir para aquelas pessoas que... É um trabalho social, né, que o senhor realiza na localidade ali no Coqueiral, no Porto Danta. O senhor reside no Coqueiral. Reside no Coqueiral. Mora no Coqueiral. Exato. E eu conheço bem o Coqueiral, a gente já evangelizou também ali, a gente tem uma igreja lá no Lamarão, o senhor conhece, a gente também já evangelizou uma área, né, muito difícil, né, pra gente realmente viver ali dentro, mas Deus, ele nos dá sempre um livramento. E devido à unção e o poder de Deus que está nas nossas vidas, as pessoas reconhecem o trabalho da igreja, o trabalho do pastor na localidade, né? Até mesmo aquelas pessoas que estão ainda nessa vida hoje, né? Você, jovem, né? Que está assistindo, vendo esse grande testemunho de transformação e de libertação, né? Serve como exemplo para ver que Deus pode ainda fazer algo por você e você sair dessa vida, porque não é essa vida que Deus preparou, né? O senhor tem convicção de que não é aquela vida que o senhor estava levando, não era uma vida que Deus preparou, porque o dinheiro, né, é a raiz de todos os males. Se você for mal canalizado, se for mal usado, até mesmo Jesus falou sobre o jovem rico, né? Exato. O jovem rico, Jesus perguntou para ele, né, se ele queria segui-lo. Ele disse, quem é que vai fazer isso? Porque Jesus deu uma condição, vende tudo que você tem, reparte com os pobres. Exato. Ele, como estava apegado à riqueza, apegado ao dinheiro, né, ele não quis aceitar o convite da salvação. E é importante saber que nós somos resultados das nossas escolhas, das nossas decisões. E por causa de uma decisão, você pode perder a oportunidade de salvação, né? E de transformação. É a oportunidade de sair da lama, né? Porque Deus pode tirar o homem do pó e fazê-lo assentar entre os príncipes. O senhor falou, pastor Cláudio, desculpa interromper, ele falou do pó. E eu dormia, eu dormi no mercado antigo, né? Eu dormia no mercado antigo e pegava aquelas comidas do lixo, comia, né? Você falou uma coisa, agora vem me lembrar agora. Vem na lembrança. Vem na lembrança, meu irmão, vem na lembrança. Eu já dormia em casa sujo, como acordava a ter rato em cima de mim. Jesus amado. Entende? Mas eu não estava lembrado dessa parte, mas foi bom que Deus veio me lembrar. Tinha dias que eu tirava o pão, como já tinha aqueles bichos caminhando, né?
para me tirar e para me comer. Deus teve mas você diz assim, mas você não tinha condições boas naquele tempo, mas muita mulher. Levou tudo, né? Levou tudo, né, meu irmão? Aí dormia em casa suja, imunda, cheio de rato, cheio de fezes, tudo. Dormia ali no outro dia se acordar com uma fome danada, dormir no mercado, ali onde eu ficava. Teve uma vez mesmo. Aí, bom Deus tá lembrando, viu? Pode coisa falar. Boa, né? Abre o coração. Ai, que coisa linda, né? E teve uma vez que eu dormi lá no chão, ali no mercado, que o meu acordei tava dentro d'água. Eu disse, como a água tava tomando em cima de mim já, e eu sem saber como a água já. Eu deitado, dormindo em cima do papelão, como eu acordei. Papelão, sem lençol. Aí eu disse, como a água já tava. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu ficava ali, fiquei em pé horas e horas, quer dizer, eu fiquei pensando, muitos estão dormindo na sua belíssima cama, e eu aqui, em cima dessa água aqui, Filho que pródigo, vida né? é essa, que vida é essa? Essa vida é terrível. Eu disse, rapaz, se Deus me deu tudo, eu peguei, deixei tudo para trás, para servir esse mundo, tem coisa errada. Mas eu lembrei desse colega meu, diz assim, Luiz, veja a sua caminhada. Olha o que você está fazendo, porque ela vai te cobrar. E fado, e nunca esqueço essa palavra desse colega meu, e me cobrou duramente a minha vida que eu vivi. Hoje nem minha esposa hoje não sabe que eu dormia no mercado, vivia nessa vai ficar sabendo agora. Vai sabendo agora, né? Exatamente. Ele vai saber que eu comia pão, comia lado de bicho, né? Nem minha tia soube disso, graças a Deus. Pode até saber, né? Mas um dia ela perguntasse, eu ia falar, por que meu parceiro eu dormia? Porque a vida do mundo não traz nada que presta para ninguém. E aquele momento, o que o senhor sentia na hora? Rapaz, eu sentia chorava, né? Eu chorava de... Acho que tinha a pior pessoa que, no momento, eu creio que tá dormindo numa cama. Eu creio assim, eu ficava pensando, acho que é a pior pessoa que tá dormindo numa cama. E eu, do pior, sou eu que tô aqui na poça d'água. A gente se sente dormindo. Com ninguém, um nada. É, né? o papelão, como é papelão no chão, eu quero o papelão já se foi, coitado. E eu fiquei ali. Até uma vez que eu fiquei até 5 da manhã acordado, em pé. Ir para um canto chovendo. Pra onde eu vou? Tu largado de água. O mercado naquele tempo antigo, pra onde você ia, tu largava de água o mercado. Hoje mais não, né? Mas há um tempo atrás mesmo, o mercado antigo, ele não tinha cuidado de nada, que eu não sei explicar como fala, né? E eu dormia ali. Aí eu fiquei, rapaz, esse colega me falou isso e eu tomei uma providência. Foi na hora que eu comecei a procurar Deus mais uma vez, e o pastor Luiz, que mora no Novo Horizonte, me recolheu e graças a Deus me diz assim, Luiz, essa vida não dá certo mesmo não, para que não corre para Jesus. Aí fui, e graças a Deus, eu só dou graças a Deus por que Deus fez na minha vida. É verdade, Deus é fiel, né? Como te entendo, dinheiro não paga, né? O que Deus fez na minha vida. Com certeza, nada, né? Não tem nada, né? O preço que Deus pagou por nós, né? Morrer, se entregar, né? Veio em forma de homem para morrer, para salvar a humanidade, para nos salvar pelos nossos pecados. Que nós somos os pecadores, nós somos falhos, né? Mas pela sua infinita misericórdia e graça, nós temos uma oportunidade, uma chance de recomeçar e de nos reconciliar com Deus. É lógico que as nossas atitudes levam a isso. Nossas atitudes, quando nós damos ouvido à voz do maligno, né? Porque o mundo jaz do maligno. Né? O mundo está aí, a gente tem visto, né, a realidade, pessoas sendo, né, levadas a pensar até como animais, né? Pessoas a se considerar animais, pessoas que perderam talvez o raciocínio, porque o inimigo age na mente para destruir, né, o raciocínio humano, porque nós somos a única criatura que é a imagem e semelhança de Deus, né? O inimigo tem pavor disso, ele é revoltado com isso, porque ele não tem essa possibilidade. Ele se tornou, né, alguém que queria ser mais do que Deus, foi precipitado, foi lançado fora, né? Caiu por terra. Mas aqui na terra nós temos que ser vigilantes, não é verdade? Verdade. Nós temos que vigiar na terra, mesmo sendo crente, mesmo estando na igreja, nós precisamos vigiar, porque o Senhor chegou a entrar na igreja
ficou um período, né, convertido na igreja. Período. Quantas pessoas também, né, que acaba dando ouvido ou por algum motivo, revolta, situações na vida, se afasta, ou convites de amigos que às vezes o amigo leva você a lugares, né, terríveis que tira você da presença de Deus. Então a tentação, ela é muito grande. Nós precisamos ser resistentes. E a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Porque a resistência faz com que você consiga ainda, né, se livrar da tentação. Porque a tentação sempre vai existir, é ou não é? Verdade, não para não, né? A tentação sempre vai existir, o desejo também sempre vai existir em nós, o nosso desejo permanece. O desejo é terrível. Entendeu? E o diabo, ele Mas cabe a quem? A nós. Cabe a nós decidir, né? A decisão é nossa. Mas o inimigo, ele continua tentando tirar pessoas não para, né? do reino. É importante que a gente reconheça que Deus é maior, Deus é mais, Deus é poderoso. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. E aquele que Deus escolhe, mesmo que seja alguém que está lá na sarjeta, mesmo que você talvez está vendo agora esse vídeo, você está aí passando por uma vida, né, como nosso irmão passou, como eu passei, situações também semelhantes, né, fora da presença de Deus, vivendo as coisas do mundo também, o vício da bebida e etc, né, o vício da droga, né, que acabou levando o irmão a dormir, a comer pão do lixo, dormir junto com os ratos. Amados, isso não é vida para ninguém, isso não é o que Deus preparou para você. Mas a nossa mente, pastor Carlos, a nossa mente é muito sensível. E se a gente não tiver o equilíbrio e não tiver Deus na nossa vida, né, e o Espírito Santo, né, que está sempre falando conosco, mostrando o caminho certo, para que nós não desvie do caminho, não é verdade? Então hoje o senhor já convertido, graças a Deus, né, meu irmão? O senhor graças a Deus. A igreja Casa de Oração, Coqueiral, um trabalho evangelístico, né, em missão ativo, sempre, né, aí ajudando pessoas. Aí é a representação da igreja invisível, de alguém que está lá no ermo, né, no lugar, né, periferia, né, o lugar mais simples, mas é o lugar que tem pessoas como o pastor Carlos fazendo a diferença. E não importa, o passado passou, ele se libertou. Então é importante tomar essa atitude de libertação e permanência na presença de Deus. Por quê? Porque o diabo, né, nosso adversário, a Bíblia diz que ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então a fúria é grande, ele continua armando para tentar tirar da presença de Deus. Mas aquele que tem Deus na vida, que tem foco, que tem objetivo, ele continua firme na presença, fazendo a obra de Deus, né? E é o que o senhor está fazendo. Tenho visto o senhor lá dentro do presídio, olha só, o cara que estava lá na sarjeta, que estava lá comendo o pão do lixo, dormindo no chão, acordando, né, sobre as águas, né, dormindo junto com os ratos, né, por causa de quê? Uma consequência do vício, da droga, o dinheiro que ele tinha, né, foi embora, os amigos foram embora. Então é a semelhança do filho pródigo, é a semelhança do que o filho pródigo passou também. E ele teve que fazer o quê? Parar um pouco e pensar o que ele estava fazendo da vida dele, né? E reconhecer que na casa do Pai, que é o nosso Deus, né, tem abundância de pão. E ele reconheceu que estava ali morrendo de fome, e que ninguém dava nada, e que as mulheres desapareceram, que o dinheiro desapareceu. E agora? Ninguém está aí para ele não, irmão. Chega não, né? Ajudar, chega não. Tem pessoas que estão lá, invisível. O poder, muitas vezes, não enxerga essas pessoas ali. Então, só Deus pode resgatar aqueles que ainda param para ouvir a voz de Deus, que dá uma oportunidade, primeiro, para você, segundo, para que Deus possa agir na sua vida. A Bíblia diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. Deus pede permissão
para entrar. Mas o diabo não. Ele entra para destruir a sua vida, destrói casamento, destrói tudo. Vida financeira, destrói saúde, né? Destrói os sonhos da pessoa. O pastor Cláudio, você falou como ele destrói saúde, destrói tudo. Eu também já parei no terreiro de Xangô. Foi. Fala um pouco desse momento, dessa fase. Momento, aí teve uma pessoa que diz assim, quando sua vida está destruída, vá para um Xangô. Ele não deu Xangô. Tal lugar. Aí eu fui ali no terreiro de Xangô, todo cruzado, aí eu disse, olha, você tem que ficar de joelho nesse pai velho. Eu quero de joelho desse pai velho. Misericórdia. Aí, mas você tem que estar naquela casa ali um dia, que você ficar firme, para você se preparar para você ser pai de santo. Que você tem um guia muito forte, eu disse, um guia muito... E em fato, rapaz, e eu não ia mesmo. Tá vendo? Você é um homem de Deus, servo do Senhor. Aí eu disse, mas teve uma, rapaz, como o diabo enganador. Aí teve uma senhora que disse, olha, eu morava numa vila, na Croa, chamada Barra Industrial, até o pastor Luiz morava lá também. Aí teve uma senhora que disse, você tem um guia forte. E nesse dia o diabo disse assim, lembra de você que uma mulher disse que você tem um guia, então você vai ser um pai de santo. Aí, se ajoelhe. Antes de se ajoelhar, eu vi aquela voz de assim, não se ajoelhe de jeito nenhum. Não se ajoelhe de jeito nenhum para esse homem, não. E do outro lado, se ajoelhe que tu vai ser o meu servo, o meu pai. Eu tinha duas vozes falando. Duas vozes, meu Deus. Como você fala umas coisas e topa tudo em cima de mim. Que coisa boa, né? Do que você fala, vem a lembrança, né? E ali eu disse, rapaz, não. O rapaz se ajoelhe, Luiz. Eu disse, não. Por quê? Você não quer ser recuperado e tudo, seu problema? Eu disse, não. E a avó disse, não se ajoelhe para esse homem. E eu disse, ajoelhe que você é o meu guia. Você vai ser tudo aqui dentro. Você vai ser o meu... Aí disse tanta coisa, eu disse, meu Deus do céu. E aquela coisa mais forte, falou mais alto, não se ajoelhe. Eu disse, não se ajoelhe também não. Eu falei o quê mesmo? E você falou alto, mais alto do que eu? Não, eu falei, foi... Você falou, não se ajoelhe. E eu falei, foi... E eu sei, rapaz, se eu tá no gol, eu fui embora, Então, ao ouvir a voz, não se ajoelhe, o senhor replicou a voz. Aí eu aumentei também, alto. A não sua vou, voz. não se ajoelhe não. Eu disse, salterei. Você tá mandando em mim. E eu falei o quê? Então você não se ajoelha. Eu falei. Aí eu disse, já sei que foi, meu Deus. Vou sair agora. Já fui, saí. Foi embora. Fui embora. É umas coisas, a situação da gente, quando a gente tá no fim do poço, procura terreiro de Xangô, espírito, casa de muitas coisas. A pessoa que tá no fim do poço, ele procura muito essas casas. E o próprio inimigo, ele se aproveita da nossa fragilidade, né? Da nossa necessidade, né? E ele mostra algumas saídas que para ele, né, é uma estratégia para levar você para o fundo do poço. Porque além dele tirar tudo da gente, tira tudo, né? Ele tira tudo, ele ainda quer tirar a sua salvação, que é o mais importante. Tira tudo. Porque primeiro ele humilha, ele leva para sarjeta e ainda mostra saídas, esse tipo de saída. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue passou por isso também. Ela tinha uma enfermidade, né, há 12 anos, uma hemorragia gravíssima, e ela era também rica, gastou muito dinheiro para tentar resolver o problema, procurou vários lugares, né, esses curandeiros e vários lugares, não resolvia o problema. Quando que ela resolveu o problema? Quando ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e despertou o interesse, como foi o caso do senhor, de conhecer Jesus de perto, de ter experiência com Jesus. E ela, quando percebe que Jesus vai passando no meio da multidão, ela disse o quê? Se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu sei que eu serei curada. Exato. Ali ela exercitou a fé, o poder da fé. Curou aquela mulher. Então, a sua fé, a minha fé, a sua fé, cura, salva. Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, darás ordem a uma montanha, ergue-te daí para lá, e ela vai obedecer.
o problema pode existir, mas no momento que você se revoltar com o problema e acreditar que você pode sair, você não aceitar aquele convite do inimigo como foi um convite que fizeram, pode ter certeza, Deus vai estar com você. E o Espírito Santo, que é sempre aquela voz que diz o caminho certo, o certo a fazer, a decisão correta, é ele que vai lhe orientar. Verdade. A partir daí o senhor jamais voltou lá a visitar aquele lugar? Não, de jeito nenhum. Não quero nem saber onde existe mais esse local que não me agradou, graças a Deus. Aí foi servir a Deus. Servir a Deus. Graças a Deus com a família começou foi restaurada. Graças a Deus, minha família está super bem. E eu sou grato a Deus por tudo que Deus vem fazendo. Já fez, vem fazendo. Como é o nome da pessoa que fez tudo isso na sua vida? Rapaz, chama Satanás, ele destruiu minha vida. Ele destruiu. Depois, Deus aí me trouxe. E o nome da outra pessoa que lhe resgatou de lá? Ah, foi meu Jesus que me tirou de Como é o nome dele? Meu Jesus Cristo. Mais alto. Meu Jesus Cristo amado. Louvado seja Deus. Esse Deus todo-poderoso. Satanás está repreendido. Está anulado. Diga assim, todo projeto de Satanás, na minha vida está anulado, está cancelado em nome de Jesus. Hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. É desse jeito. Jesus resgatou a família, resgatou a dignidade, resgatou o caráter, a personalidade. Hoje tem vontade de viver ou morrer? Só de viver pregando a palavra de Deus. Viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Porque a salvação, né? É verdade. É de graça. Graças a Deus. Então aquele que tiver sede, venha a mim e beba, porque é de graça. Graças a Deus. A água da vida tá aqui, ó. Coisa boa. A água transparente. Coisa boa. E a água, eu vou dar um exemplo da água. A água e o óleo não se misturam. O crente tem que saber andar com aquelas pessoas que realmente estão no mesmo propósito. Amém. Tem um ditado que diz, diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Amém. Salmos 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, quando você busca o Senhor Jesus, até as amizades que você tinha vai reconhecer que você fez a sua escolha e vai lhe honrar, vai lhe respeitar, se for seu amigo. Porque os verdadeiros amigos, ele permanece sendo amigo. Se eu acredito que eu tenho um amigo que, desde o dia da minha conversão, ele foi uma das primeiras pessoas que me levou, estava lá no fundo, ele foi lá, me convidou na hora do apelo, me convidou, pastor Wesley, um abraço. Somos amigos até hoje, para a glória de Deus. Até hoje, parece ontem, conversei com ele mais uma vez. E já convidei mais uma vez para vir aqui, para estar conosco também participando do programa. Então, há amigos que a Bíblia diz mais chegados do que irmãos. Porque se a gente olhar direitinho, até a família às vezes não reconhece, não acredita na sua mudança. E a partir daquilo que você fazia, e hoje o que o senhor faz, o senhor está fazendo agora o outro lado, o outro papel da história, resgatando vidas, né? Dando o seu testemunho, pregando dentro do presídio. Tem uma equipe, né, pastor? Fala um pouco aí desse trabalho dentro do presídio. A equipe nós temos lá com o irmão Altran, é um homem de Deus. O irmão Altran, ele mora ali na Jaqueira. Ele tem um grupo, né, Restaurando Vida, atrás das almas, o irmão Altran. São 36 pessoas. 36 pessoas, a equipe. A equipe do irmão Altran. Altran, um abraço aí, meu irmão. Um abraço, meu irmão. Aí faz a obra ali de São Cristóvão. E estamos agora já passando para Socorro. Quais os presídios que essa equipe visita? Então, são dia de quarta-feira. Estamos ali na quarta-feira, todas as quarta-feiras, né? Junto com os irmãos, as irmãs, São Cristóvão. E de terça-feira, estamos na pensada de Socorro.
de socorro ali. Glória a Tem Deus. das mulheres e tem um dos homens. A gente estamos já dos homens ali. Tem um pavilhão E lá. estamos ali falando de Deus Todo-Poderoso para aqueles irmãos ali. E tem alma já está se rendendo, graças a Deus, para a glória do Senhor Jesus, né? Glória Falar a Deus. que Para esse voltar. trabalho, né, a igreja, eu acredito que essa equipe, com certeza, precisa de um suporte, de uma ajuda. Se alguém, né, como o senhor faz um trabalho, Eu tenho doação de roupa, eu tenho doação um de grupo também que faz Restaurando Vida. Tem um grupo junto com a missionária, junto às irmãs e pastores. Restaurando Vida, que damos sopa na rua, ali no hospital João Álvaro, lá de fora. E ali dentro do terminal também. E nas casas, estão fazendo nas casas e estão nas plazas também. Restaurando Vida, graças a Deus. Para adquirir essa sopa, a alimentação, como é que faz? É um dinheiro próprio? É doação? Cada doação da gente, mesmo cada um dá um bolo, outro dá já um refrigerante para levar, ou já leva outro bolo, já a própria leva equipe se junta. Outro faz uma sopa para levar, se junta, né? E vamos fazer nossa parte, que Deus se agrada bastante Com mesmo. certeza, São dia de 15 em 15, por que 15 em 15? Porque as condições da gente não é, né, favorável de jeito nenhum. A gente faz em 15 em 15 ali com a missionária, a paz de seus missionários, que vão estourando o vírus, estamos ali todo 15 em 15, ali no Hospital João, lá de fora. Primeiro nós entramos no hospital de cirurgia, aí cortaram a gente, não pode estar mais, o João Alves não pode ficar lá dentro mais, tem que ficar pro lado de fora. É uma lei que terminou, a gente tá fazendo pro lado de fora assim mesmo, então falando de jeito, dando ali um verão, dando alguma sopa, mesmo alguma a equipe coisa. tendo a carteirinha, a credencial. Mas não pode mais ficar do lado de fora, pro lado tem uns passozinhos, né? Uhum. Não pode mais, tem que ficar pro lado da rua mesmo ali, mas assim mesmo, o povo vem, nós faz a nossa parte, dá alimento e damos a palavra de Deus. E muitas pessoas, às vezes, estão ali aguardando. Tem pessoas que passam um dia, 2 dias ali, sem ter uma condição de financeira, e como chega, eles ficam bastante alegres. Eu vi no João Alves, na época eu trabalhei ali dentro também, na época que eu trabalhei, que eu era vendedor ambulante, eu trabalhava lá, e eu via muitas pessoas que vêm do interior, e ficam semanas ali, né, acompanhando seus parentes, e às vezes sem dinheiro, sem condições. E isso aí é algo que ajuda bastante essas pessoas. Ajuda bastante. É o trabalho da igreja. É o trabalho da igreja. Então, realmente, precisamos ser realmente mais reconhecidos. Né? A igreja invisível é esse tipo de pessoas, pastores como o pastor Carlos, né? Outros pastores que a gente sabe. Agora, tem muita dificuldade para que isso aconteça, né, pastor? Dificuldade porque nós somos condições muito poucas. E nós só temos pouca pessoa que dê um bolo, outro dá um refrigerante, as condições são poucas, né? Mas acima dessa pouca, assim, a gente está fazendo. Porque leva o pão né, físico, o alimento físico do corpo, e também leva o pão espiritual, que é a palavra de Deus. Ali, duas pessoas servem ali e 2 pessoas dão a palavra. E outras pessoas vai dando uns folhetozinhos. Pessoas recebem folheto. Muitas pessoas, através do folhetozinho, podem se converter. Com certeza. Né? Eu me lembro que, na minha época, eu recebi um Novo Testamento. Lembra aquele bem pequenininho? Exato, pequenininho. Alguém me deu e eu comecei a ler, comecei a despertar o interesse de conhecer mais, de me aprofundar mais, né? Conhecer mais Deus, conhecer mais Jesus. E é assim que acontece a experiência, a primeira experiência com Deus, né? Através até de um folhetozinho, né? Da pregação do Evangelho que está ali. Então, esse é o trabalho que o senhor realiza hoje. Né? A igreja do senhor fica ali no Coqueiral. Né? O trabalho fica ali. Outras igrejas, né, que o senhor participa também, ajuda ali, outras igrejas também. Ajuda também nas outras igrejas também. Da Bispa Nádia ali no Mané Preto, né? Bispa Nádia, um abraço, Pai do Senhor. Depois de São João nós estamos voltando para ali retornar ali vir ali o Mané Preto, né? Ali tá precisando. Bispa Nádia. Nádia, um abraço, estamos voltando, ela falou, para a gente ajudar aquela mulher de Deus ali que precisa ali, e aquele barro também que tá carente para ouvir a palavra de Deus. Com certeza, é de pessoas como o senhor que nós precisamos. Com certeza. Né? De pessoas que levantem essa bandeira do Evangelho, que viva pelo reino e que faça com amor. Com certeza. Nós fazemos por amor, não é porque a gente tem condições. Não. Porque eu passei muitas vezes, necessidade às vezes, né? Mas não deixava de honrar a obra de Deus. Como ainda hoje faço a obra de Deus. Porque essa é uma forma de fazer a obra de Deus. Diferente, né?
mas é uma forma de levar até você a palavra de Deus. Testemunhos como esse, né, de pessoas que foi resgatada, foi transformada e hoje está sendo um canal de bênção para resgatar outras pessoas que estão passando o que o senhor passou. Com certeza. Né? Então o inimigo tentou de várias formas lhe tirar da presença de Deus. Como tenta qualquer um de nós, não importa o seu título, não, você tem que vigiar, nós temos que vigiar. O homem de Deus, o maior título é ser homem de Deus, então permaneça sendo homem de Deus, para que o mal, o inimigo não vença. E outro testemunho também, como o senhor falou, me lembrou, né, bem, com um carro, eu fui atropelado, né, peguei 12 pontos, né, peguei 12 pontos, mas se Deus tinha falado com dois varão, uma varoa e um varão, olha, pastor Carlos, vigie que o diabo está preparando no inferno uma cilada. Eu fiquei com medo, entendeu, pastor Carlos? Fiquei com medo, mas eu ando muito com as irmãs, tem um grupo, Estourando Vida, e grupo também que faz a obra da pensada, junto com mulher ali, como tem igreja também, no interior. Sim. Abraço a irmã Maria, a irmã Zefinha, no interior, Canidé, tudo, Capingoso, aquelas igrejas que ainda, nós temos ainda no interior. Aí eu fiquei com medo, será que eu quero tentação adulterar, será? Eu fiquei com medo, falei para as irmãs, não, pastor, não acontece nada, nós respeitamos o senhor. Nós entendemos que a sua esposa é doente, nós respeitamos o senhor, mas eu tô com medo. 2 vasos passou esse recado para mim. Depois aí um pastor em São Cristóvão abriu uma obra lá em São Cristóvão, chama Rita Cacete, lá em São Cristóvão. Sim. Pastor Carlos, me indicaram que você gosta de fazer obra, tem como você me ajudar? Tem. Aí fomos para São Cristóvão, aí ele diz, aí, primeiro vamos visitar lá, vamos. Como eu trabalho na casa da eletricidade e também na casa da cidade, ó, eu vou de bicicleta então, porque os coletivos demoram. E tem carro até aqui, ó, 2h30. Eita, meu Deus, assim eu vou de bicicleta, pastor Zorzinho. Vai de bicicleta, vai. Então vai de bicicleta então. Que eu vou levar o almoço, você não almoça em casa não. Você faz isso pra mim, por favor, faço, não almoça não, que eu vou levar o almoço, tudo seu, eu vou levar, tudo seu alimentar, tudo pro senhor, eu vou levar pro senhor. Agora você toma banho, só que eu vem embora, e tá certo. Rapaz, como chegou no Porto Danta, na faixa, ali na Igreja Universal do Porto Danta, aí para 2 carros, eu com a bicicleta, e ficou um espaço. Desse espaço, duas pessoas desse coroa, todos abriu a boca de uma mesma hora. Abriu a boca, instantinho. Coroa, passe, os dois juntos. Eu não entendi isso. Como eu fui passar, não sei quem foi, se foi um carro, foi uma moto, não lembro muito bem. Não deu pra ver. Me tapecou tudo que eu voei, como arrumei a cabeça, foi do meu fio, abri, foi tudo, não vi, foi nada, meu irmão. Aí minha filha levou pro hospital João Alves, o médico disse, aí, sua filha é sua filha, aí a menina disse, seu pai é, aí botaram numa cama lá, e deram um remédio, que esse remédio, meu amigo, como abriu, foi abrir a cabeça, não vi mais nada. Abriu a cabeça. Aí fiquei 2 dias... Esse acidente... Pois não, continue, pode terminar. Fiquei 2 dias no UTI ainda, minha filha Maraísa, mas ficou chorando, ficou culpada, minha esposa também, pensei que eu ia morrer. Mas a revelação, pensava que eu ia cair no adultério, que eu ia prostituir, porque eu andava muito com os irmãos, subi no monte, também eu tinha um grupo que subiu o monte, dia de domingo. Dia de domingo, subi um monte ali do Parque da Cidade. Madrugada, de noite, meio-dia. Subi um monte. Eu disse, meu Deus, vou cair. Fiquei passando para um irmão, passando para um, passando para outro, um menino doidinho, passando esse recado. E nada foi isso. Foi um carro que atropelou. E peguei 12 pontos, ficou aberto. Graças a Deus que não ficou nem a coisa feia, né? Ficou uma coisa até bacanazinha. Eu marquei para Deus, dizer que Deus me curou. E depois de sair com o médico, atropelando muitas coisas. E com o médico disse assim, Luiz, você tá aí conversando, eu só peço pra rir vocês. Rapaz, eu gosto de rir. E eu saio, tudo certo pra brincar. Eu posso pedir um favor a você? Pode dizer, ô doutor, já tô em pé mesmo, pode dizer. Não vou ficar aqui mais não. Não, assina aqui 6 folhas aqui. Aqui são os médicos, aqui são 6 médicos. Primeiro lugar, pode dizer uma coisa ao senhor? Pode dizer, doutor. Jogue duro, fique firme. Rapaz, Luiz, você é meio doido mesmo. Olha. Primeira coisa, pra você estar morto. Eu sou médico há 16 anos aqui no João Alves e no cirurgia. Esses médicos aqui, tudo tem a datas, tem anos avançados de médico.
tem essa senhora, falando tal o nome dela, falando o nome daquilo, falando tal, tem essa mulher, essa irmã aqui, diz o nome dos médicos, das médicas, 6. Nós não estamos confiando muito no Senhor, assina aqui as 6 folhas e ficar fora com você, porque eu nunca vi você. Não tá doido? Pelo acidente, Pelo acidente, a gravidade, você era pra perder abriu a sua cabeça. Eu disse, doutor, é verdade, né? Mas, né? Eu não morri, eu posso ir? Posso, não posso. Aí, como ele fala, uma peça pra ir brincar, meu Deus. Vai, Luiz, vai embora, vixe, meu Deus. Aí tu, ei, Luiz é doido. Aí, mano, Luiz doido. Rapaz, eu tô doido mesmo. Eu quero ficar aqui mais não. Ficou um tempo ainda, com a memória meio, um pouquinho achou ainda. que não ia se recuperar. Ele ficou pensando que não ia se recuperar, né? Isso, mas Deus é fiel, aí, né? com o tempo... Aí, rapaz, eu fui no local e fiquei perguntando às pessoas que moravam ali, por dentro lá da Igreja Universal, se achou a minha bicicleta. Ele disse, rapaz, sua bicicleta tá aqui. Guardado. Eu ia tirar no rapaz que fez com você. Moreno, como é o nome do seu? Rapaz, o nome é Luiz Carlos dos Santos. Luiz Carlos, eu tô ajeitando aqui, eu tô ajeitando um negócio aqui na minha porta. Eu vi que você deu 3 cabalhotos no ar. Se algumas pessoas me contassem, eu disse que é mentira. Porque como eu levantei minha cabeça, eu vi você assim, e bateu sua cabeça no meu fio. Então é desse jeito. E então... sua bicicleta aqui não presta pra nada, meu querido. Com a bicicleta, meu neto foi pegar. Mas eu vou, a bicicleta tá lá, vamos pegar, posso ficar pra você que eu vou comprar outra. Não prestou um parafuso da bicicleta. Bagaçou tudo. Nada. Nós sacudimos a bicicleta dentro do mar. Nem a cela prestou pra alguma coisa. Foi um grande livramento. Né? Aí foi. Isso foi a mão de Deus. Mais uma vez, quantos livramentos, então, né? Então você vê como Deus livra a gente. Como Deus cuida da gente. Tudo isso é chances que Deus dá. Tudo isso é oportunidades que Deus dá. Você vê, são 6 médicos, mulher e homem ali. São pessoas, sei quantos anos de médico. E dizer assim, Luiz, vai embora porque eu não tô acreditando que você tá vivo. É pra tá vivo, você tá aqui, eu tô vendo. É pra você tá doido. Você não tá doido, tá acontecendo alguma coisa. Vai embora, não quero com você não. Você só peça pra rir e brincar. Você é doido, não, é? Eu tô rindo. Sempre foi assim, feliz, alegre, animado. Doutor, eu vou embora. Ó, doutor, eu vou. Aí você já vai, eu vou, eu quero que você não tem nem almoço pra me dar aqui. Aí fiquei, Luiz, já vai. Fica um pouquinho não. Doutor mandou ir embora. Doutor, foi. Pronto, vai embora. Eu fui embora, fiquei rindo e fui embora. Essa alegria é importante também, sabe? Porque tem pessoas que talvez se fecha muito, se isola de tudo. O problema às vezes é uma consequência para levar para depressão, para tristeza, né? Por tudo, para desistir da vida, né? Tudo que Deus já fez. E o próprio inimigo se aproveita desse momento para lançar na sua mente que não vale a pena mais viver, né? Mas Deus é fiel e misericordioso e mais uma vez deu esse livramento pro Senhor. Deus é bom mesmo, graças a Deus. Eu não posso parar jamais de fazer a obra de Deus. Com certeza. E a vigilância sempre, né, pastor? Tem de vigiar. Porque a tentação inimiga é terrível, né? Cruzamento com mulher. Não sempre. Porque aquele que tem aliança com Deus, ele não se deixa ser ludibriado pelo mal. Lembra de José? Ele foi tentado também. José também é homem de Deus, sonhador, com um propósito que Deus tinha na vida dele de transformar ele primeiro. Primeiro Deus chama você. Você pode estar onde tiver. Primeiro Deus lhe chama. Você vai ser um canal de Deus. Então, na família de José havia os irmãos que tinham malícia, que queria destruí-lo, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E José entendeu isso. Mas mesmo assim ele foi levado à destruição pela inveja dos irmãos. Tem pessoas que às vezes se deixam levar pelo esse espírito de inveja que é do mal. O próprio inimigo, ele é invejoso. Satanás é invejoso, né? Tanto que ele quis ser melhor que Deus e na hora que ele viu os filhos de Deus ali no Éden, ele também foi lá para tentar destruir a imagem de Deus. Ele é invejoso, né? Os irmãos se levantam para destruir o sonho de José. Então, mas Deus tinha um propósito. Irmão, Deus, quando tem um propósito na nossa vida, você é escolhido de Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Os escolhidos passam por prova, passam por desafios. Os escolhidos passam pelo vale da sombra da morte, né? Passa pela humilhação. O inimigo, às vezes, tenta mesmo e leva as pessoas ao fracasso. Mas por que Deus permite isso? Lembra de Jó? Jó foi tentado pelo inimigo, foi desafiado
O próprio inimigo foi diante dos filhos de Deus e foi para acusar Jó. Mas Deus conhecia o coração de Jó, como conhecia o coração de José. Aquele que é fiel, né, que tem realmente uma aliança, ele consegue vencer a tentação, ele consegue vencer. Não é fácil, não. Não é fácil para ninguém, porque o inimigo vai colocar coisas boas na sua frente. Você falou, né? Boa, pastor Cláudio. Agora eu posso falar também? Alguma coisa aqui? Pode falar. Eu tenho uma marca. O senhor aqui. É convidado. Eu tenho uma marca aqui do meu braço, não sei se tem onde tem. A primeira mulher que o diabo me deu foi uma mulher que parecia uma atriz. E eu não mordi o meu braço para ver se é verdade. Misericórdia. Eu arranquei um tampo do meu braço para me saber se a mulher que eu tava comigo ali, né? No hotel, se era verdade mesmo. Ela disse, por que você tá arrancando o seu couro e tá saindo tanto sangue? Mas pra ver ali, se é verdade. Ali você relatou uma coisa. Pelo dinheiro, né? Agora eu vim lembrando, tem que falar tudo meu, né? Não, falar logo tudo. Abre o coração, porque já hoje eu arranquei o tampo do meu couro. Né? O tampo do couro, arranquei meio de convite com o dente. Pra ver se é verdade, com aquela mulher que tava comigo era verdade mesmo. Tá vendo aí? Porque eu não acreditava. Mas depois você falou uma coisa muito importante, como o diabo ele dá as coisas bonitas, belas, pra gente ficar iludido. Exatamente. Como ele me iludiu. Exatamente. Então ele foi pra acusar Jó. Jó tinha tudo, né? E eu arranquei, tem parte do meu braço aqui que tem uma marca aqui. Se a gente não for determinado, a gente cai. Se você não tiver convicção do Deus que você serve, você vai cair. Um negão feio. Vai, não, você um negão feio. Um príncipe de Deus, irmão. Como ninguém é feio. Eu disse tem coisa errada. Vou morder aqui, vou morder pra ver se é verdade. E mordi e arranquei o couro mesmo. Tá, foi mesmo, pastor. Um dedo todo, arranquei. Você tá doido, mãe? Tô pra ver se é verdade, se você é verdade. Porque eu não acredito que você tá perto de ser negão, não. Eu sou verdade. Vou morder aqui, você só pra era uma mulher bonita. Você não tava acreditando naquilo ali. Eu só gosto de mulher galega. Aí eu gostava daquela mulher galega, bonita. Olha só. Eu não sei onde é essa mulher, mas o diabo é sujo mesmo. Onde é que a mulher era galega? Usado, né? Naquele tempo eu gostava de mulher galega, não gostava de mulher pretinha, não. Eu gostava de mulher galega, do zóio. Rapaz, onde ia ser galega? Por isso que eu mordi, arranquei o tampo. Mas independente da cor da pele, somos todos iguais diante de Deus. Eu fiquei assim, mas o diabo é sujo mesmo. Exatamente. Trabalha, né? Leva a pessoa a ser escravo, escravo da prostituição, escravo da droga, escravo de si mesmo, horrível, né, porque o cara torna-se escravo de si mesmo, ele não se valoriza. A pessoa que está nessa vida, ele não sabe o valor que ele tem. Você tem valor. Verdade. Você tem valor. Olhe para o seu espelho e diga, né, olha, a pessoa que você tem que olhar agora. É para o espelho dizer, rapaz, eu preciso me valorizar, eu preciso me amar mais. É aí que você vai despertar, né, o valor que você tem e o Deus, né, que te chamou e o Deus que pode transformar a sua vida. Porque as ofertas do inimigo sempre vai ser boas. Jesus foi um desses, foi provado pelo Satanás. Foi levado para o meio do deserto para ser tentado pelo diabo. Satanás tentou e usou inclusive a palavra. Dentro da palavra. Mas minha alma não vai levar, não. Está escrito. Se você saltar daqui, né, os anjos vão te segurar. Então ele vai para o inferno sozinho. Então não leva, não. Ele sempre vai prometer muita coisa. Prometeu para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tu não é filho de Deus? Faz com que essa pedra se transforme em pães. Sempre colocando dúvida ou proposta para ver se Jesus caía. Ele vai pro inferno. Mas Jesus é Jesus. Minha alma não leva, não. De jeito que nunca dê lugar ao diabo. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não dê, não. Se der, ele entra por uma... Se der legalidade, né, até dentro da nossa casa, tem algo que às vezes pode ser uma brecha, pode ser até um amuleto, uma peça, alguma coisa, pode ser uma porta de entrada para a maldição querer se instalar ali e começar uma destruição na vida. E na vida pessoal, a decisão é sua. Hoje o Senhor reconhece, né, o tempo perdido, meu Deus do céu. O tempo de fracasso, de vergonha, de destruição que o Senhor passou. E hoje,
Se não fosse a graça de Deus, não estaria hoje aqui para dar testemunho. Deus. O senhor hoje é um homem feliz. Sou muito feliz. É um homem realizado. Alma, Satanás não leva não. Minha alma. E precisamos dar orgulho para a família, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Nós precisamos dar orgulho para a família, realmente. Mesmo que a família não acredite na sua mudança. Deus é contigo. É verdade. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Contra nós. Então Satanás está anulado, está repreendido, está cancelado. Não leva nada, não leva Toda minha alma nunca. A minha alma é do meu Jesus. Só finalizando, José foi tentado, a mulher do rei. Não é qualquer uma não, foi a mulher do rei que assediou José. Assediou. E ela, como rainha, como poderosa, poderia, né, ficar com qualquer um que ela quisesse, por ameaça, por opressão. Mas José não. José não aceitou, né? Ele fugiu da aparência do mal. Por isso ele pagou um grande preço. Foi preso, foi julgado, condenado, foi para a prisão. Mas como escolhido de Deus, ele foi honrado por Deus dentro da prisão, dentro do Egito. Foi resgatado por Deus para fazer a diferença, primeiro na vida dele, depois na família. Primeiro Deus lhe honra, para que você possa ter condições de mostrar que foi Deus que fez. E se Deus te fazer prosperar, crescer, avançar, sabe? Entenda, foi Deus que fez isso. Deus resgatou você, Deus te deu um novo nome, né? Para que você possa honrá-lo e também fazer a diferença perante aqueles que não acreditavam. Se alguém realmente precisar, estaremos aqui para estender a mão, para abençoar, para ajudar também a ser resgatado. Não é verdade? Então, para a glória de Deus, mais um homem de Deus aqui, hoje no programa Amém. Conexão Gospel, hoje trazendo esse grande testemunho, uma grande obra Deus fez na vida do irmão Amém. Pastor Luiz Carlos. Que Deus abençoe, pastor, Amém. Obrigado. A vida do senhor, a família, a esposa, o senhor que cuida dela, né, há um bom tempo, está passando por um processo, né, de enfermidade, né, isso, o senhor sempre leva ela ali. São dia de terça, quinta e sábado. Para hemodiálise, não é isso? Isso, sábado amanhã nós estamos lá, a partir das 3 horas da Mas tarde. sempre crendo, sempre acreditando que Deus pode fazer um milagre. E eu acredito que Deus pode fazer sim, em nome de Jesus. E mesmo com tanta luta que o senhor está passando dentro da família, não deixa de fazer a obra de Deus. Posso isso parar. É muito importante. Faço por amor com nosso Deus, todo poder que Deus ama o mundo de Deus. Amém. Pastor Carlos, já estamos quase finalizando. Gostaria que o senhor deixasse aqui uma saudação para o povo, uma palavra final de motivação, aquilo que Deus tocar no seu coração, meu irmão, para os nossos ouvintes, nossos todas seguidores. Todas as pessoas que estão ouvindo esse testemunho, olhe para Cristo. É Ele que é o caminho de cada um de nós. Que eu peço a todos vocês que estão aí na sarjeta, todos os irmãos que estão na biqueira, que chama droga, todo evangelho começa a falar desse Deus. Olha para aquele irmão, aquela irmã que está falando, dê uma grande confiança esse homem está falando, porque você se renda os seus caminhos, que você está fazendo, que tem coisas que eu não contei ainda, mas eu tenho certeza, o que você está vivendo, confie nesse Deus que Deus vai tirar você nessa sarjeta que você está, né? Assim nesse como momento fez na vida na minha vida, né? E Deus vai fazer na sua vida também, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe a todos que vai ouvir essa grande testemunho da minha vida. E são muito ainda, viu? Foi Amém. Cortado ainda. Amém. Deus abençoe a vocês todos. Amém. Pastor, muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso programa. Que Deus continue abençoando o senhor, a sua família, abençoando a obra, né? Que o senhor realiza ali dentro do Coqueiral. Um abraço aí, o pessoal do Coqueiral, Porto Dantas, toda a região, todos os bairros aí que está nos ouvindo, Aracaju, Sergipe, Brasil, além fronteira, porque nós estamos agora na plataforma, né? E estamos indo longe com essa programação. Continue nos assistindo, continue acompanhando o nosso programa, né? Queremos agradecer a você que ficou conosco até agora. Que Deus te abençoe. Já curte, compartilha essa programação, compartilha com outras pessoas, nos grupos, nas redes sociais, nos segue lá na rede social, no Instagram, Pastor Cláudio Santos,
vai lá, rede social, para que nós possamos continuar esse trabalho aqui, trazendo, né, a palavra de Deus, testemunhos de mudança, através daqui da plataforma do YouTube. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado também ao Instituto Arte da Fé, né, que nos conseguiu esse espaço para que possamos trazer, né, essa palavra de Deus até você. Instituto Arte da Fé. Que Deus abençoe pastor Ari e toda a equipe em nome de Jesus. Muito obrigado e até o próximo programa. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus. Deus abençoe.